Olá, e bem-vindos ao Psicoinformação. Eu sou a Maria Clara, e nesse episódio vou apresentar um trabalho acadêmico realizado para a matéria de linguagem do curso de Psicologia da UF, campus de Rio das Ostras. Os alunos receberam a tarefa de formular um trabalho escrito, relacionando pelo menos 4 textos ministrados em aula pelo professor Christian Sade com algum tema de escolha própria. Tendo isso em vista, o trabalho adaptado para a faixa de hoje foi intitulado de Música Popular Brasileira e a Linguagem como Protesto durante a Ditadura Militar. Vamos lá? O intuito do trabalho foi demonstrar como a linguagem pode ser utilizada como uma forma de dominação, assim como revolução. Dessa forma, foi utilizado o período da ditadura militar no Brasil e o surgimento da música popular brasileira como forma de basear esse argumento. Vou começar dando um pequeno contexto histórico em que o trabalho se baseia. É de conhecimento geral que em 1964 aconteceu o golpe político-militar no Brasil, dissolvendo a democracia no país. Os militares instauraram um regime ditatorial, retirando o presidente vigorante da época e fechando a política brasileira apenas para o exército. O golpe de 64 ocorreu com a justificativa de uma ameaça comunista e foi patrocinado pelos Estados Unidos. Sendo assim, todos aqueles que teriam alguma ligação com pensamentos pró-causas sociais e direitos trabalhistas seriam caçados. Dessa forma, foi dada a abertura a um período de repressão, censura e privação de direitos para a sociedade, onde o governo teria posse do poder máximo, controlando o país e deixando grande parte da população em estado de terror. E de forma visionária, o autor George Orwell retrata um futuro distópico marcado pelos impactos do totalitarismo, censura e submissão ao governo em seu livro 1984. No mesmo livro, ele cria uma nova linguagem que teria sido inventada pelos ditadores de sua obra. O objetivo da nova fala não era somente fornecer um meio de expressão compatível com a visão de mundo e os hábitos mentais dos adeptos ao Sourcing, mas também inviabilizar todas as outras formas de pensamento, diz o próprio George em seu capítulo. Portanto, a nova fala teria como objetivo de ser uma linguagem objetiva e cética, causando o menor impacto possível naquele que a escuta, e tornando todos os adeptos da linguagem praticamente incapacitados de ter alguma reflexão ou raciocínio crítico sobre aquilo que é reproduzido nas falas. Sendo assim, torna-se possível ponderar como Orwell descreve de forma extrapolada, porém condizente, o que acontece em governos ditatoriais. Pois, caso ocorram pensamentos reflexivos sobre o que ocorre dentro desses regimes, não será conveniente para quem está no poder. Logo, podemos relacionar com a ditadura militar brasileira, onde a nova fala pode ser comparada, por exemplo, com o Ato Institucional 5. De acordo com Mota, o Ato Institucional número 5 conferia ao presidente da República poderes praticamente ilimitados. O presidente poderia fechar as casas parlamentares, caçar mandatos e direitos políticos dos cidadãos, confiscar bens acumulados no exercício de cargos públicos, censurar a imprensa e decretar estado de sítio. Os artistas do país sofreram de forma violenta as consequências do AI-5, onde encontravam suas obras passando por uma censura severa e tornando ainda mais perigoso demonstrar publicamente seus pensamentos opostos ao governo, visto que a violência aumentou consideravelmente após a criação do ato. Entretanto, isso não parou os artistas de se expressarem. Foram formadas maneiras de burlar a censura e conseguir propagar mensagens sociais e discursos contra o governo. A música popular brasileira atua de forma crítica nesse contexto. De acordo com Cordeiro, as letras de músicas nesse período carregam um peso ideológico, histórico e social, tornando-se um portal de proliferação das ideias revolucionárias para a população, uma forma de protesto, mas de forma velada. É importante refletir sobre a coragem dos artistas, onde diversos foram exilados, torturados e até mortos, demonstrando como a linguagem tem suma importância, principalmente na política, onde até mesmo as mais discretas críticas podem transformar sociedades. Seguindo esse viés, o primeiro exemplo a se analisar é a música Cálice, de Chico Buarque e Milton Nascimento. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado, eu permaneço atento. Na arquibancada, para qualquer momento, ver emergir um monstro da lagoa. A música de Buarque foi censurada pelo governo da época, porém, quando foi lançada, se tornou um hino de resistência e luta pela liberdade. O autor utiliza de duplos sentidos e metáforas em sua composição,
onde escrito encontra-se cálice, um tipo de taça para bebidas, seria na verdade o cálice do verbo calar-se, da censura e repressão sofrida na ditadura, uma vez que a população não tinha direito de se expressar. O autor pede o fim dessa época obscura. Ainda no sentido da censura, Chico fala sobre não suportar ficar calado diante dos terrores que aconteciam. Queria ser escutado de alguma forma, não fechar os olhos para a violência. E ainda assim, sabia que a qualquer momento poderia se tornar vítima da brutalidade que ele mesmo denunciava. Conforme explica Tedesco, existe uma dimensão não linguística da linguagem, que está relacionada à subjetividade, ou seja, uma forma de criação de significados divergentes daqueles que são falados ou ouvidos, dependendo da perspectiva de quem vai receber ou doar a fala. Então o uso da linguagem de maneira fluida, se desprendendo das normas e adentrando o espaço da diversidade linguística, na forma da linguagem além dos signos, a compreensão de cada sujeito é fundamental para a formação de diferentes significados para uma mesma coisa. Seguindo esse ponto de vista, a linguagem se torna transcendental em uma perspectiva onde a mente humana trabalha de formas distintas em cada sujeito. Suas reflexões, suas emoções, seu conhecimento, esses e muitos outros fatores vão influenciar no entendimento de, por exemplo, uma música, tornando-se um processo de subjetificação. A música, para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré, demonstra mais um exemplo de subjetividade na escrita, falando de forma velada sobre a situação do país durante o regime militar. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de arma na mão. Nos quartéis lhe ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando, e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente e a história na mão. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Aprendendo e ensinando uma nova lição. Em sua música, Vandré demonstra a alienação dos soldados ao lutarem por uma causa que muitas vezes desconheciam ou defendendo mentiras que foram forçadas em suas mentes. Dessa maneira, praticavam violência, torturas e até assassinatos por motivos que foram impostos pelos comandantes, sem ao menos se questionarem sobre o que seria certo. O autor continua a canção falando sobre a percepção deturpada de sociedade que havia, onde os opositores do governo seriam tratados como seres imprestáveis, sendo aceitável as brutalidades das quais eram submetidos, e os militares, homens intocáveis, que ditavam a realidade. Porém, todos continuam sendo seres humanos e parte da mesma população. O autor termina esse recorte da música declarando sua esperança em uma revolução nesse contexto, com o amor como guia e sempre relembrando a história que já foi vivida. Conforme Marcondes exibe, a linguagem é uma forma de expressão humana, formato de comunicação entre indivíduos que se compreendem, ou seja, uma forma de interação entre aqueles que compartilham a linguagem. Olhando por essa perspectiva, Manhães traz uma reflexão muito compatível com o conceito de linguagem de Marcondes, onde a autora discorre sobre a arte compor um formato de relações sociais, se tornando um meio de expressão de sentimentos coletivos, que representam a realidade de um grupo de sociedade. A arte, assim como a linguagem, manifesta ideologias, costumes e, no geral, a cultura dos grupos humanos. Analisando esses conceitos, torna-se evidente a relevância da música popular brasileira, um meio de atravessamento cultural, proliferação da realidade histórica de toda uma nação. A linguagem transformada pela censura apenas enriqueceu os meios de manifestação dessa consciência coletiva, dessa forma, construindo uma identidade revolucionária, artística e politicamente falada, ou melhor, cantada. O próximo exemplo utilizado é a música Apesar de Você, de Chico Buarque, que foi considerada uma corajosa afronta ao governo ditatorial, onde o autor declara sem ter medo que o fim daquela era estava próximo e critica a prepotência e opressão direcionada à população. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros. Juro, todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora, tem a fineza de desinventar. Você vai pagar dobrado, cada lágrima rolada nesse meu penar. No trecho apresentado, Buarque expressa seu descontentamento com a repressão e a censura, e toda a raiva que ele sente pela situação em que o povo está situado. Ao citar você, ele quer dizer os dirigentes militares, que por sua vez criaram os atos institucionais que davam a eles o poder para violentar, torturar e silenciar a população. Nesse sentido, Marcondes demonstra que um dos objetivos para a criação da escrita é a necessidade de memorização, a permanência das informações e sua divulgação para que a comunicação seja transmitida entre gerações. Sob essa ótica, Cordeiro fala que as condições de entendimento de um texto vão ser diversas, conforme o contexto histórico do qual ele foi produzido e posteriormente consumido. Todavia, as músicas produzidas entre 64 e 85
transcenderam a temporalidade, produzindo uma transformação na consciência popular da época que pôde ser transmitida conforme o passar dos anos, permitindo-a não ficar estagnada em seu quadro histórico-social. Continuando esse pensamento, Camargo diz que nos dias odienos destacou-se uma necessidade vinda das massas populares, de uma modificação na linguagem. A autora também apresenta a ideia de que a língua é formada a partir da coletividade, dos falantes que a propagam no seu cotidiano. Sendo assim, a linguagem nas músicas também refletem o mesmo ideal, transformando sentimentos coletivos, angústias, felicidades, protestos, no geral, afetividades das quais o corpo social se identifica. Seguindo esse pensamento, Manhães pondera sobre a música ganhar novos significados ao se tornarem públicas. A MPB pode ser considerada poesia musicalizada. Ao se integrar no corpo social, se transforma e carrega consigo conotações e valores gerais da comunidade. O último exemplo analisado será a música de Belchior, Como Nossos Pais, muito conhecida na voz da cantora Elis Regina. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós, que somos jovens. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. No primeiro trecho, é apresentado um aviso de cuidado aos jovens da época, o perigo da violência e a perseguição cometida contra aqueles que se apresentavam contra o regime. A seguir, o autor descreve sua insatisfação com a realidade presenciada, admitindo que sua luta por liberdade e por um futuro melhor foi em vão, pois os militares ganharam o poder e impuseram um estilo de vida conservador sobre os jovens, que se sentem aprisionados no tempo. Logo, a música popular brasileira é composta de diversos atravessamentos culturais e histórico-sociais, contendo influências de países como Inglaterra e Estados Unidos, porém envoltos com estilos nacionais como samba, bossa nova e música folclórica. A utilização de metáforas, analogias e outros mecanismos de linguagem para que fosse encoberta a mensagem da qual os artistas suplicavam para repassar apenas demonstra a sabedoria e versatilidade da qual a cultura do Brasil pode se orgulhar de possuir. Diante de tanta cólera, medo e desesperança, o povo brasileiro se manteve forte e utilizou de sua voz para enfrentar as injustiças e a opressão. Retomando os pensamentos de Orwell e Marcondes em uma perspectiva de análise do totalitarismo, a linguagem tem poder transformador. Onde ao poder expressar suas opiniões e valores, a população toma consciência de que não existe apenas o que lhe é imposto. É possível refletir sobre o que é falado, cantado ou escrito, criar novos significados e revolucionar nações, tornando-se visível a razão da censura ser uma das armas mais poderosas que os líderes ditatoriais possuem, pois, dessa forma, podem decidir a história que será contada. Portanto, ao manifestar poeticamente e musicalmente a revolta e a possibilidade de haver outros meios de se existir, os artistas da MPB iniciaram uma revolução no país, através da linguagem. Agora, ficam alguns questionamentos para os ouvintes. Será que a MPB tem o mesmo significado que tinha na época da ditadura militar? Será necessário que haja outra revolução no meio cultural para que a população se torne mais consciente sobre os terrores que continuam rondando nosso país? E agora uma pergunta mais descontraída. Qual o cantor favorito da MPB de vocês? E aí, o que acharam? Deixem seus comentários abaixo e não se esqueçam de deixar um like e se inscreverem no canal para mais conteúdo sobre psicologia e cultura. Até mais! Leitura: Maria Clara Alves Vilares Vicente. Roteiro: Maria Clara Alves Vilares Vicente. Arte e identidade visual: Lauren Sanches. Música: Arthur Medeiros. Referências utilizadas para o trabalho: Apesar de Você, Chico Buarque. Cálice, Milton Nascimento e Chico Buarque. Alterar estruturas da língua pode alterar as relações sociais. Conjunto de falantes é o arbitrário das mudanças linguísticas. Thaís Camargo. Músicas que cantam o Brasil. Poder, memória e resistência na MPB. Silva Rodrigues Cordeiro.
entre universos simbólicos e contextos sócio-históricos na construção da linguagem da música popular brasileira, Manuela Manhães. A linguagem, essa desconhecida, Filosofia, Linguagem e Cultura, Danilo Marcondes. Sobre as origens e motivações do Ato Institucional 5, Revista Brasileira de História, Mota. Os Princípios da Nova Fala, George Orwell. Estilismos de si, Ato de Fala e Criação, Silvia Tedesco. Para não dizer que não falei das flores, Geraldo Vandré.